Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Silvio Rocha e a gente está aqui hoje para a nossa transmissão de número 154. E é a primeira de 2023, né? Então, essa marca primeira de 2023. Como marca primeira, a gente aproveita a oportunidade para desejar a todos, né, um ano de muita saúde e prosperidade. Então, vamos lá. E para começar a nossa temporada de podcasts em alto, sempre lá para cima, a gente tem aqui como nosso convidado, que é ele que é nosso parceiro do Balcão Automotivo, Nicolau Neto da ON Consultoria. Nicolau, prazer recebê-lo aqui, grande amigo. Então eu queria que você fizesse inicialmente uma saudação inicial para a nossa audiência, por favor. Boa noite, Silvio Rocha, boa noite a todos que fazem parte do Balcão Automotivo e boa noite especial para a nossa audiência, né? Sempre presente e uma audiência muito antenada e que contribui muito com o nosso trabalho também. Feliz demais, mais uma vez, por estar aqui com vocês e tendo essa oportunidade de darmos o pontapé inicial, né, no ano 2023. Desejar aqui, inicialmente, um excelente 2023 para todos. Certeza que vai ser um ano de prosperidade e evolução para todos nós. É isso aí. Com certeza. E olha a responsabilidade, Nicolau. Vamos começar o ano aí com uma live do Nicolau, muito legal. Então, tecendo aqui um comentário, o Nicolau está contemplado, né, na nossa programação ao longo do ano. Então, a partir de março, a gente vai ter, né, uma transmissão por mês, e em breve a gente vai dar mais detalhes aí da nossa grade para este ano. Né, uma grade que promete aí vários acordos firmados, aí a gente negociou ao longo dos meses, aí vamos que vamos. Então, é claro que, dada a importância, né, da live de hoje, a gente tem um patrocínio aqui, a gente agradece de antemão a SKF parceira durante 2022 e começa também agora em 2023. Você, né, que nos assiste, fica à vontade para curtir, comentar, né, com os amigos e colegas da empresa. A gente quer muito que você faça isso, né, uma live que a gente vai estar falando sobre digital, então nada melhor do que você já exercitar esse seu lado. Então aproveite para se inscrever, né? Você que não está inscrito no nosso canal, aproveite que está chegando aqui, primeira vez, aproveite para se inscrever, ativar o sininho. Lembrando que a nossa hashtag é live do balcão. A gente tem uma pauta, eu falo isso sempre, mas é importante demais que você esteja com a gente, contribuindo, dando o seu parecer aqui no chat, mandando ali a sua dúvida, a sua sugestão aqui para o Nicolau. O Nicolau vai estar aqui durante uma hora para elucidar todas as nossas questões, ele que manja demais. Meu amigo Nicolau, então o que a gente vai falar? A gente vai falar hoje sobre 3 temas em um, né, que são correlatos. Então eu queria que você falasse aí para a nossa audiência. Vamos lá, meu amigo. Certeza, Silvio. Olha só, interessante, né? Primeiramente, queria lembrar que a gente está aqui numa sequência aí, finalizando uma segunda fase do nosso conteúdo do Quinta de Marketing Digital. E enquanto a gente está no comecinho aqui, gostaria de fazer, prometo que vai ser aí mais ou menos em 1 minutinho, uma breve revisão da nossa jornada, e aproveita esse tempo para você, como o Silvio já falou, compartilhar essa live com quem você acha que vai receber melhor esse conteúdo, e convida o seu colega, para a sua colega, para estar aqui agora ao vivo com a gente, para participar, fazer as perguntas, tirar dúvidas, enfim. E para você que essa live comumente, né, fica gravado depois no canal das redes sociais do Balcão Automotivo, que não está assistindo, se estiver assistindo agora essa live gravada, também fica até o final, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito proveitoso para você. Bom, só fazendo essa releitura aí, relembrando, a gente gerou aqui juntos, né, Silvio, o Balcão e a nossa consultoria, a proposta de trazer uma realidade muito além, muito avançada em relação ao status que se estava aí no ano passado, para as redes sociais de forma profissional e de forma comercial, né, com intuito profissional e comercial, ou seja, para negócios, para empresas, independente de quais forem, mas especialmente para o setor automotivo, o setor da reparação automotiva, né? E aí a gente veio trazendo uma série de conteúdos muito relevantes, que quem nos acompanhou aí já demonstrou, através dos exemplos que a gente veio citando, uma evolução importantíssima. E para, vamos dizer assim, não finalizar, mas abrir o ano de 2023,
a gente vai fechar a última temporada, que ficaram 3 assuntos, mas são assuntos cruciais, que só esses 3 assuntos, Silvio, dava para a gente fazer uns 3 meses de live aqui, dava para a gente fazer umas 30 horas de live aqui. Em cada um desses assuntos é para fazer umas 5 horas de live tranquilamente. Mas a gente vai aproveitar bem o nosso tempo e resumir pegando as partes mais importantes, mais cruciais, já trazendo um patamar de transformação de verdade, tá? Para quem está nos acompanhando agora. No assunto de hoje, são 3 tópicos importantíssimos, tá? Pedir também para você, Silvio, que como sempre, caso seja necessário, interrompa o meu raciocínio sempre que começa e fico bem compenetrado aí no raciocínio que eu estou fazendo junto com vocês no nosso conteúdo, mas se precisar, me interrompa para poder falar aí da interação com a nossa audiência, o que eles estiverem precisando aí para poder acompanhar, tá? Qual o melhor texto, estratégia e tráfego? São 3 temas extremamente importantes. A gente vinha vendo que tem aí 5 pontos, 6 pontos principais, como perfil, comunicação visual, e aí agora a comunicação audiovisual, para a gente lançar como criativo, ou seja, como conteúdo nas redes sociais de forma profissional, e agora nós vamos ver qual o melhor texto, qual a melhor estratégia de conteúdo e qual o melhor tráfego, tá? Nesses 3 assuntos que eu tenho que lançar de mais relevante sobre cada um deles. Primeiramente, falando sobre texto, né? Ou seja, a comunicação textual dentro dos criativos de campanha, dentro dos nossos posts, das famosas postagens, da nossa comunicação, do nosso conteúdo dentro das nossas redes. Quando eu falo nossas, eu falo cada um cuidando dos seus devidos perfis, vamos dizer assim, tá? Então, o texto, Silvio, o mais importante, e aí está um cara que dá aula disso, né? Vai dar aula de editorial, de redação, muito mais do que eu, tem até que me ajudar para poder falar um pouquinho sobre texto, mas na verdade, sobre rede social e texto, essa ligação, a parte mais importante, é a gente lembrar de fazer o quê? Que o texto esteja diretamente, né, relacionado com a ideia que se quer transmitir dentro de cada imagem, dentro de cada criativo. E que esse texto também tenha uma técnica de comunicação para que deixe a postagem mais atrativa, melhor comunicativa, de fácil compreensão, mas que também tenha um apelo atrativo. Esse texto ele também tem que ser coerente, Silvio, com a imagem que vai ser usado para construir a comunicação, seja ela estática ou seja ela audiovisual, né? Uma vez que a gente elabora, por exemplo, o Silvio entende bem disso, um roteiro para poder ser realizado, uma matéria ou um vídeo em si, então aquele roteiro, aquele texto que vai compor aquele roteiro, ele tem que fazer parte, né? Ele precisa ser coerente dentro da ideia principal, estar ligado e transmitir bem a mensagem da ideia principal que se quer passar com aquele texto, né? Com aquela postagem, com aquela matéria, com aquele vídeo. Ou seja uma postagem, seja uma matéria, seja um vídeo, o texto é de suma importância, não apenas para ser de fácil compreensão, de boa e grande objetividade, mas também que seja atrativo. E como é que a gente torna o texto das redes sociais atrativo? Usando as técnicas de gatilho mental. Prestem muita atenção, que isso é muito importante. Gatilho mental, como, por exemplo, o gatilho da escassez. Não sei se já falei sobre isso aqui nas nossas lives, Silvio, mas o gatilho da escassez para produtos ou serviços e até para eventos serve muito bem naquele sentido de tipo assim, estamos com tal oferta, aproveite agora, porque só dura enquanto houver estoque, ou seja, válido até acabar o estoque, ou válido até o dia tal, ou válido até a hora tal. Então, esse apelo para a escassez, ou seja, algo que você precisa aproveitar rapidamente, porque vai acabar o prazo de aproveitar aquilo, ou a quantidade em estoque para se aproveitar, no caso de produto, é um apelo que traz a técnica do gatilho mental de escassez, beleza? Isso faz com que a gente veja
faz com que a gente, quando eu falo na condição de público, na condição de cliente, faz com que seu público, seu cliente, vou falar de público porque nem todo público da rede social é cliente, mas muitos clientes estão nas suas redes como seu público também. Então, muito do seu público vai olhar aquela mensagem e vai ter o senso de imediatismo, né? Ele vai se sentir compelido, né? Ele vai se sentir convidado a consumir de forma mais rápida para garantir, vou dizer assim, para garantir aquele produto, para garantir aquele serviço ou a participação dentro daquele evento, por assim dizer. Então, o texto ele tem que ter essa objetividade e essa questão da técnica para tornar ele atrativo. Existe só uma técnica? Não, existem várias técnicas. Eu posso dar mais um exemplo aqui, mas não para me esticar muito por conta da nossa pauta, mas eu queria antes, Silvio, entender assim, de você e se tem alguém já na nossa audiência, se pode nos dar esse feedback, se compreendeu essa questão da qualidade do texto, do editorial, e até, Silvio, você também, obviamente, com seu conhecimento, nos ajudar a complementar com alguma informação que seja pertinente, e eu faço aqui a leitura da relatividade com a rede social, se for o caso. O que é que você acha? O que é que você me fala? Ô, Nicolau, acho que você falou muito bem, né, com propriedade, essa parte aí do texto relacionado. Acho que você, principalmente, um texto jornalístico é diferente de um texto que você usa no digital, que você tem que ser mais sucinto possível, mas passar a mensagem, né, de uma forma diferente. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, pelo menos penso eu, no digital, é você identificar uma persona. Né, você ter um público ali que você já sabe ali, tem que direcionar o texto, fazer tudo baseado nessa persona. Né? E a partir daí, quando você tem isso formatado, eu acho que fica mais fácil. E aí você tem também algumas regras, que é colocar sempre o verbo no presente, nunca no passado, deixar... Né, fazer uma construção eficiente para você deixar sempre aquela ideia, e é mesmo no digital você tem muito no factual, né, no jornalismo a gente usa muito o tempo presente, mesmo para passar a ideia do passado. Então, no título nunca a gente deixa um título no passado, a gente sempre procura trazer para o presente. Então, eu acho que parte disso, se você entender essa persona, encontrar essa forma aí de você escrever bem, não precisa necessariamente ser um letrado assim para você ter uma boa escrita, né? Basta você ser conhecer as regras gramaticais, ter um bom vocabulário, né? Então, acho que é possível fazer isso. Então, mas para mim é você identificar o seu público e a partir daí fica muito mais fácil. Perfeito, Silvio. Obrigado pelo complemento. E para fazer um parêntese adicional, para ficar bem fácil criar ou identificar a persona, né, Silvio, que seria, na verdade, o público-alvo ideal, o que é que você faz? Você pergunta para você mesmo quais são as dores ou problemas ou sonhos, ou expectativas que o meu produto, do produto do meu negócio, o serviço do meu negócio, pode resolver, solucionar ou trazer para a vida dessas pessoas. Então, sabendo disso, sabe? Eu vendo alimentos, então vai ser nos horários de se alimentar que os meus produtos vão resolver desejo ou necessidade de alguma pessoa. Então, quais são os desejos, necessidades, dores, aspirações que o seu produto ou serviço e o seu negócio, de uma forma geral, resolve para as pessoas? Baseado nisso, quem são as pessoas? De que categoria econômica? De que categoria etária? De que, vamos dizer assim, quais alguns comportamentos em comum entre eles de consumo? Então, é interessante que se faça numa empresa também essa pesquisa, né, independente do ramo, mas basicamente no setor de reparo automotivo,
a gente tem que ter a linguagem ainda mais afiada para o presente, né, Silvio, como você ressaltou bem aí, porque existe um imediatismo, né? Quem tem a situação de estar com um carro precisando de manutenção, por exemplo, não quer que a promessa seja a longo prazo, quer que a promessa seja a curto prazo, né? Então, a promessa de oferta, o conteúdo para alcance, o conteúdo para engajamento dentro da rede social também precisa ter essa característica que o Silvio ressaltou bem aí. Conhecer o público-alvo e estar focado em soluções do presente. Podemos seguir, Silvio? O Sgorlon, ele tá colocando aqui, vamos só falar aqui, ó, o Ed, o Gui, o Richard, o Antônio Sérgio Sgorlon aqui, feliz ano novo, viu, Sgorlon, para a primeira live, ele tá parceiraço aqui de Curitiba, ele colocando produto certo para o cliente certo. Realmente, o texto tem que ser direcionado, tem que ser procura ser o mais assertivo possível. Aí ele colocou produto de acordo com a necessidade e ramo de trabalho, né? Perfeito. Só para complementar ainda sobre o texto, nas redes sociais, como eu falava de mais exemplos de gatilho mental, o texto tem toda essa construção que a gente falou, Silvio, e mais a necessidade de estar sempre voltado a fazer um apelo a um dos gatilhos mentais mais importantes, como, por exemplo, o gatilho da autoridade. Como é que a gente comunica um gatilho de autoridade? O balcão automotivo tem... quantos anos o balcão tem, Silvio? A revista Balcão Automotivo já tem 10, 15, 20 anos, não sei. Vai fazer 17. Então, o balcão automotivo faz em 2023 17 anos de história. Comunicar isso traz um apelo do gatilho mental de autoridade. Poxa, eu não estou falando com uma turma que está recém-chegada no mercado, né? Então, a nossa consultoria vai fazer 5 anos, já é uma história, mas não se compara ao balcão que tem no seu setor 17 anos. Então, é uma autoridade conquistada. Esse é um outro tipo de gatilho mental. Então, quais são as coisas que a gente deve alinhar com o texto que a gente pode pensar que elas serão mais atrativas? A escassez, como eu dei o primeiro exemplo. A autoridade é um outro excelente exemplo, tá? E prova social. Se tem bastante pessoa consumindo daquele conteúdo, consumindo aqueles produtos, já tem clientes, já tem depoimento, né? A prova social também, uma prova social muito legal, que no setor automotivo, Silvio, pode ser utilizado de forma muito rica. Em que sentido? Por que é rico? Porque você vai ter um baixo custo para fazer, tá? E você vai ganhar muito valor com isso. É o quê? Depoimento de cliente satisfeito, Silvio. A gente tem que ter nas redes sociais do setor automotivo, do setor de reparo automotivo, os perfis colocando depoimentos de clientes satisfeitos. Isso é um aval, assim, sabe? Vale mais do que aquela propaganda boca a boca que a gente já conhece, que faz tanto efeito nos negócios no dia a dia. Então, esse é um texto com gatilho mental. Quando eu falo texto, não é porque a pessoa falou o depoimento gravado em vídeo que aquilo não é um texto. Aquilo é um texto, ela falou. Pode ter sido com script, sem script, pode ter sido de improviso ou não, mas ali foi gerado uma comunicação. E só dessa comunicação ser um depoimento de satisfação, ela já tem o gatilho mental de prova social e também de autoridade. Então, pegar essas ideias de gatilho mental e transformar isso em textos, tem um outro desafio que o Silvio falou, só para complementar, que é o seguinte: precisa fazer diferente de matéria, que você vai ter mais espaço para escrever, num texto dentro da sua postagem ali do seu perfil, você precisa ser o mais resumido possível, tá? Principalmente na capa, tá? Você pode usar a área de texto complementar para escrever bastante, ou fazer postagens em carrossel, para que após a capa você escreva bastante texto, tá? Mas na capa mesmo você tem que ter uma chamada. As próprias matérias aí do balcão, de forma excepcional, fazem muito bem esse papel de trazer um texto resumido, impactante, chamativo, atrativo para a chamada da matéria, né? Resumindo ali o que de forma, vamos dizer assim, superficial, mas de forma rica também, a matéria, para que as pessoas tenham interesse, busquem ler a matéria completa e aí sim ver o trabalho do editorial de forma mais completa. Correto, Silvio? Perfeitamente, meu amigo. É muito
É muito interessante, né, usar essa ferramenta aí, o digital, para você se comunicar de uma forma assertiva, sendo bastante sucinto no que você for escrever, né? E sempre procurando colocar o cliente ou a empresa sempre em primeiro lugar. Tipo, a sua empresa precisa conhecer esse produto, você tem que usar esse produto, então sempre colocando, eu acho que você com isso você consegue, é um discurso que você consegue colocar quem está lendo no próprio texto, né? Então, você já ganha aí você já tem uma vantagem competitiva, né? Maravilha. E já para a gente pular, iniciando o nosso próximo assunto, que é a estratégia de conteúdo, importante e interessante lembrar que o Silvio deu características, né, de oferta, por exemplo. Sua empresa precisa conhecer, seu cliente, você precisa de tal produto, tal serviço. Essas são características de comunicação de oferta. E dentro do digital, a gente tem um funil a ser respeitado. O funil digital é composto de comunicação que atrai, depois que engaja e depois que vende, ou seja, fazendo o funil digital, que é parecido com o funil de venda, tem algumas diferenças, já expliquei isso aqui anteriormente, mas basicamente a vantagem do digital é que você pode conquistar, fazer a fidelização do seu cliente, do seu público, perdão, até mesmo antes dele se tornar cliente. E falando em estratégia, com a orientação de conteúdo mínimo aí, ou seja, sua empresa precisa estar nas redes sociais, isso aí a gente já falou desde 2021. Não tem mais espaço para você ficar fora, seu negócio ficar fora das redes. Em segundo lugar, a gente falou o ano inteiro de 2022, como você se posicionar, o seu perfil se posicionar de forma profissional. Não tem mais desculpa para não estar de forma profissional posicionado nas redes. De forma objetiva. Por quê? Porque você tem, justamente do que eu vou falar agora, uma estratégia que funciona como economizando tempo e otimizando produtividade de conteúdo. Então, se a sua empresa tem essa orientação, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer ali uma presença pelo menos 3 vezes por semana, certo? Dentro das redes sociais, sendo que dessas 3 vezes por semana, você precisa dividir o seu conteúdo ali. Por exemplo, 3 vezes por semana vai ser 12 postagens no mês. Aí você pode me perguntar assim, é para fazer apenas essas 3 por semana? Pode fazer mais? Pode, você pode fazer todos os dias, tá? Se fizer todos os dias, não vai dar muito trabalho? Não. Dependendo do planejamento, você consegue fazer postagens para a semana inteira num dia só, para 15 dias em um dia só, depende do seu planejamento, tá? Então, parte da estratégia é ter esse planejamento, é não trabalhar com conteúdo, tipo assim, de delivery, sabe, Silvio? Tipo assim, pensei tive uma ideia, vou fazer uma postagem e postar agora. Não, não é assim que se faz. Você já tem uma história, então chega na rede social do perfil o perfil da tua rede social, no seu perfil, ou nas redes sociais, e pensa, o que é que eu posso planejar aqui de conteúdo para uma semana, mas eu até indico que faça mais. Planeje, se possível, o conteúdo do mês, tá? Planejando o conteúdo do mês, pelo menos para uma execução antecipada de 15 em 15 dias, você vai estar tranquilo que seu conteúdo vai ser postado e você vai cumprir na perspectiva de quantidade que eu vou dizer agora. Um conteúdo de atração em 30%, conteúdo de engajamento, em 50% do tempo, e um conteúdo de oferta em 20% do tempo. Não precisa variar nessa quantidade, mas se quiser variar, varia entre o conteúdo de atração e o conteúdo de engajamento. Explico mais uma vez de forma resumida, porque é importante relembrar. O conteúdo de atração é aquele que fala de valor e exclusividade, ou seja, nossa empresa tem 17 anos, nossa empresa tem exclusividade de tal e tal atividade, de tal e tal produto, de tal e tal serviço. É importante enaltecer dentro do conteúdo de atração. Assim também como entregar valor dentro do conteúdo de engajamento, que é o que é o conteúdo de engajamento? Em 50% do tempo, você vai fazer postagens para o seu público, para aquele público que já te segue. Se esse conteúdo fizer a vez de atrair quem não te segue para dentro da sua rede, maravilha, para dentro do seu perfil, maravilha. Mas você tem que estar fazendo conteúdo para quem já te segue, então para quem já entende qual é a proposta,
de estar ali seguindo. O público ele vai saber que você tem um perfil profissional, que é uma empresa ali. Então, você precisa fazer o quê? Entregar conteúdo de transformação e de valor no engajamento. Basicamente, o quê? As dicas importantes que, para alguns lojistas, empreendedores, funcionários, mecânicos, gerentes, vendedores, balconistas, são coisas muito triviais. Quando é que eu devo trocar uma válvula do pneu? Quando é que eu devo trocar o óleo do carro? Quando é que eu devo trocar o filtro de combustível? São triviais para você que trabalha com isso, mas não são triviais para todos os donos de veículos. Tem uma galera jovem aí que tem uma condição financeira boa, que tem veículo em idade de manutenção e precisa desse apoio, dessa consciência. Então, se você tem que fazer o óbvio para que essa galera saiba disso, para que esse público saiba disso, faça. Fale o óbvio mesmo, porque o óbvio para eles vai ser um conteúdo rico. E aí você gera valor, e aí sim, quando você fizer a oferta, na minha empresa, no meu negócio, no nosso perfil, você só encontra esse produto, você encontra essa exclusividade, você encontra essa oferta, esse desconto, essa condição de pagamento, ou essa qualidade de antecipação, de aplicação. Não precisa enaltecer apenas desconto em preço, mas enaltecer qualidade também é muito importante. E aí sim você fidelizou um cliente antes dele se tornar cliente, praticamente. Fidelizou o público da internet e ele vai virar seu cliente, vai indicar até mesmo antes de ser seu cliente. Basicamente, fazendo isso, para finalizar a estratégia, na minha explicação aqui, fazendo isso de que forma? Planejando o maior tempo possível o seu conteúdo. Dá para planejar 15 dias? Maravilha. Dá para planejar um mês? Maravilha. Precisa planejar mais do que um mês? Não precisa planejar mais do que um mês. Se quiser, se puder, se tiver estrutura para planejar mais de um mês, maravilha, faz. Mas não deixa o conteúdo para ser aquela postagem assim, preciso postar hoje, hoje é sexta-feira, eu vou postar algo relacionado à sexta-feira para a galera vir fazer manutenção, para não viajar no feriadão com um carro sem manutenção. Não pensa nisso hoje. Vê a data, o que é que vai ter de feriado em fevereiro, o que é que vai ter de feriado em março, qual é o planejamento, quais são as datas de consumo, qual é o período de consumo, quais são os gatilhos de consumo, quais são os picos de faturamento. Se prepara para antecipar e já deixa o teu conteúdo das redes pronto. Por que isso? Porque aí você otimiza o que é a coisa mais democrática que tem para todos nós em todos os negócios. Tempo. Otimiza tempo, reduz o tempo e faz um investimento muito mais produtivo. Alguma dúvida, Silvio Rocha? Não, só querendo aqui colocar o Esgolon, é sempre bom frisar, né, Nicolau? A gente já fez algumas lives sobre o universo digital, e é sempre bom frisar que todo mundo pensa que conhece o digital, mas precisa estudar, precisa conhecer, não é... Você precisa trabalhar, o Nicolau está passando ideias, como seria um planejamento eficiente, é muito importante que você leve isso em consideração, né? Se você não está em condições, contrate uma empresa que possa fazer isso para você, mas não fique de fora desse ambiente digital, que vai trazer muita vantagem para você. O custo-benefício é muito legal. O Antônio Sérgio Esgolão colocando aqui, pena que ainda existem profissionais que não estão atentos a ganhar conhecimento e gratuito. Valeu, Balcão. Aí, olha que legal o Esgolão. Ismael Sena aqui, boa noite, Ismael Sena. Grande abraço aí, o amigo lá de Fortaleza, muito legal. Então, a gente já passou aqui mais de meia hora aqui da nossa live. A gente espera sinceramente, a gente sabe que quinta-feira, o pessoal está chegando em casa, está pegando um ritmo ainda, alguns voltando de férias, né, Nicolau? A gente sabe que a nossa primeira live do ano, então a gente espera aí, sinceramente, que você esteja gostando do nosso conteúdo, né? Pedimos para que indique para um amigo, que curta, compartilhe, né? Comente, compartilhe essa nossa transmissão. Lembrando que essa live vai ficar lá no nosso canal, né? Junto com as outras do Nicolau, das quintas de marketing digital. É muito interessante que você acesse, né? E busque conhecimento. Essa transmissão marca, né, a nossa live de número 154 e o tema, como ter o melhor texto, estratégia e tráfego. E o nosso parceiro, Nicolau Neto, da ON Consultoria, reiterar aqui que o nosso patrocínio é da nossa parceira também, de longa data, a SKF. Vamos lá, Nicolau, pode continuar, meu amigo. Bom, é isso, Silvio. E entrando aí na nossa
nosso terceiro tópico de hoje, que é o tráfego, eu tive um cuidado e o interesse, né, de preparar um conteúdo sobre isso de forma muito delicada, tá? Mas, enfim, tive o cuidado de fazer algo com muita atenção, muito carinho mesmo, para dar um aviso e uma orientação importante. Primeiro, o aviso. O aviso é o seguinte: não façam tráfego sem orientação profissional. Vamos falar o que é tráfego? Só para caso alguém esteja nesse nosso universo digital ainda desinformado nesse sentido. O tráfego nada mais é do que a propaganda paga, né, dentro da rede social. São os anúncios dentro da rede social. Quem usa o Instagram mobile, ou seja, no telefone, no smartphone, já pode ter tido aí, ou já teve, ou pode até ter feito alguma campanha, né, Silvio, usando a rede social, por exemplo, o Instagram, tem lá um botãozinho, impulsionar conteúdo, utilizar um atalho para poder fazer essas campanhas, ou seja, fazer tráfego pago, mas não é indicado que se faça isso, porque na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, o seu investimento financeiro pode ser perdido. A plataforma vive disso, comercialmente falando, a rede social vive disso, então ela vai querer que você gaste seu dinheiro e ela vai te entregar alguns resultados que podem até inflar ou satisfazer momentaneamente o nosso ego. Por que satisfaz nosso ego? Poxa, fiz uma postagem, fiz aqui um tráfego, investi aqui 100, 150 reais, tive um excelente alcance, 100 mil pessoas viram, recebi 400 likes, 1000 comentários, enfim. Eu preciso, para falar de tráfego, Silvio, voltar para falar uma coisa bem rápida sobre a rede de forma profissional e comercial. O número de seguidores, gente, do perfil não interessa. Vou falar mais uma vez que isso foi uma das primeiras coisas que eu falei. Não vale a pena comprar seguidor. Por quê? Porque você não tem nenhuma garantia que aquele perfil, aquela conta daquela pessoa tem perfil de consumo. Lembra no começo da live o Silvio falou, persona, público-alvo, a gente falou junto. Então, tem que ser público-alvo, porque senão não tem interesse, vai estar ali só por estar, fazendo volume, não vai interagir com o teu conteúdo, e não com o conteúdo do seu perfil, e não vai efetivamente poder ser seu cliente. E a nossa orientação é para o perfil profissional com intenção comercial, ou seja, para que vocês usem a internet para vender, para que vocês usem as redes para fazer negócio de fato. E para você fazer negócio de fato, nem seja para fazer uma boa propaganda, mesmo de forma orgânica, ou seja, mesmo sem tráfego, o mais importante é o conteúdo que você faz e o público que você tem. E não a quantidade de pessoas, a quantidade de perfis que seguem o seu perfil. Não, até porque, Silvio, tem muitas empresas, por exemplo, eu conheço empresas que foram recém-abertas, né? Tem 3, 4 meses, o cara não atendeu ainda nem 300 pessoas, mas ele já tem 3 mil seguidores. Poxa, eu fico pensando, como pode? O que é que ele está fazendo ali na internet? Ou ele fez algum conteúdo viral, e o conteúdo viral não necessariamente vai trazer pessoas que são público-alvo para o negócio dele, ou ele está comprando, ou ele está fazendo tráfego para aumentar seguidores, mas de forma, vamos dizer assim, não qualitativa, ou seja, seguidores não alinhados com o perfil de consumo que ele precisa que essas pessoas tenham. Então, não adianta, ou apenas você sair, tem muita gente que toma essa estratégia também, Silvio, de sair seguindo bastante conta para poder ver se a galera vai seguir de volta e tal, isso é uma estratégia normal. E dessa forma você pode pescar alguns seguidores de qualidade. Mas o mais importante é trabalhar a qualidade da comunicação com quem te segue, para que essas pessoas esses perfis sejam de pessoas, né, engajadas no seu conteúdo para que virem efetivamente seus clientes. Como é que você garante isso? Fazendo o seu conteúdo para ele ser distribuído de forma orgânica, tomando muito cuidado com a qualidade do seu conteúdo, uma frequência mínima de entrega, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana, certo? Esses são os segredos.
pelo menos 3 vezes por semana, com excelente qualidade de imagem, de audiovisual e de texto, não é nem ou de texto, é e de texto, como a gente falou aqui hoje. A frequência vai fazer parte do planejamento, ou seja, da estratégia, que é o nosso segundo ponto. E a distribuição é o tráfego, né? Orgânico é gratuito, ou seja, quando a gente posta, a própria rede social faz a distribuição entre os nossos seguidores e alguns conteúdos ela leva. Conteúdo audiovisual, inclusive, está servindo bem para alcance, para você economizar em campanhas de alcance. Por quê? Porque o conteúdo audiovisual está tendo uma distribuição maior. Tem um cliente que a gente atende, do interior de São Paulo, que conseguiu aí, tem 2.500 seguidores, mas conseguiu, na época da Copa, fazer um conteúdo viral, já passou de 50 mil visualizações o conteúdo. Não é esse conteúdo que vai trazer negócio, ajuda, por quê? Porque ele conseguiu um alcance espetacular, sem gastar nenhum centavo, além do tempo que foi despendido, né, investido para poder fazer o conteúdo. Então, assim, é importante entender isso. Na distribuição, a gente tem 2 formas. Orgânico, que é o gratuito, a gente não paga, a própria rede social distribui conteúdo para os nossos seguidores, para uma parte deles, porque não distribui para todos. Na verdade, não distribui nem para metade. Vou falar sobre esse percentual. E a outra forma é a gente fazer o tráfego, a gente fazer a campanha. Porém, a gente não pode fazer tráfego de forma automática. Por quê? Porque a gente provavelmente vai estar despendendo um investimento financeiro que não vai ter o retorno que a gente precisa. E eu falo provavelmente, não é porque eu quero que as pessoas venham fazer isso com a gente, não, sabe? A nossa consultoria dá essa orientação, mas não é que a gente quer que você faça. É que se você já tiver uma orientação profissional, faça. Mas, assim, tem muito erro, já falei sobre isso. Empresas com criativos de venda fazendo com o objetivo de alcance. Empresas que fazem tráfego de criativo de alcance com o objetivo de venda. O engajamento com o objetivo de alcance e vice-versa. Então, assim, precisa estudar para fazer a configuração no local certo, na plataforma adequada para cada rede, tá? Não pelo celular, não pelos atalhos, mas inicialmente é muito mais importante focar energia e investimento de tempo na qualidade e na frequência do conteúdo. Em muitos perfis, Silvio, a própria frequência e a qualidade substituem a importância do tráfego. Obviamente que a gente está falando aí de volume de distribuição pequena. Quando você precisa de um volume de distribuição nacional, aí não tem para onde correr, vai ter que precisar fazer tráfego. Quando você possui, por exemplo, uma conta de 500 seguidores, você tende a ter um engajamento maior, uma distribuição ali, uma distribuição orgânica, ou seja, a rede ela vai distribuir de forma gratuita o teu conteúdo para uma quantidade maior de seguidores. Por quê? Porque sua conta ainda tem poucos seguidores, teoricamente, em relação a outras contas. Então, ali para 500 seguidores, você vai ter uma distribuição em torno de 10% a 20%. Quando você tem uma conta com 10 mil seguidores, por exemplo, sua distribuição, isso é um dado de 2022, tá? Do próprio Meta Business. Finalizou-se o ano e viu que esse dado gira para as contas maiores, ou seja, para contas em torno de 10 mil seguidores, vai girar ali em torno de apenas 1 a 3% de distribuição gratuita, ou seja, quanto maior a sua conta, maior o investimento gráfico que você vai precisar fazer. Então, o que é que adianta, sabe, Silvio, a gente ter uma conta com 10 mil seguidores e gastar no tráfego para atingir esses 10 mil, se apenas 1% deles ou 2% deles tem perfil de público-alvo? Né? Não vai adiantar, vai estar jogando dinheiro fora, para não dizer de outra forma, vai estar jogando dinheiro fora, tá? Então, é muito importante ter essa compreensão. Mas, agora vamos falar da parte positiva. O que acontece? A gente precisa, né? Se você for fazer o tráfego, se você realmente for fazer, já tiver uma orientação, se você conseguir alinhar, né? Criativo, objetivo, público e investimento. São esses 4 pilares do tráfego bem sucedido, de forma profissional, de forma responsável, tá? Não precisa investir muita grana.
Isso vai depender dos seus objetivos, do seu volume e do tempo que você quer acelerar. Mas, resumindo, criativo, ou seja, a sua postagem que vai para a campanha. Objetivo, ou seja, se esse é um criativo de alcance, você tem que jogar configurar o objetivo de alcance. Com esses dois objetivos, para o público de alcance, ou seja, para um público que não te segue, e um investimento relativo a esses três aqui. Se for criativo de engajamento, você vai usar o objetivo de engajamento para o público que já te segue. Porque engajar tem a ver com distribuir seu conteúdo para quem já te segue. Engajamento é um conteúdo de valor, para quem já sabe o que quer naquele perfil. Porém, a conta, a rede social, não distribui para todo mundo. O que é que a gente faz? Compensa essa distribuição para ter uma qualidade melhor no engajamento e a garantia melhor do funcionamento do funil digital, ou seja, para retornar e trazer negócio, fazendo engajamento. Ah, precisa investir muito? Não. Tem investimentos a partir de R$120 por mês, tá? Não é que seja o caso de com R$120 por mês você conseguir fazer. Depende muito do teu negócio, do teu objetivo, do momento, enfim, se é tempo de fazer tráfego ou não. Mas com R$120 por mês, por exemplo, você faz campanha, tá? Então, assim, e a outra possibilidade mais importante é oferta. Então, se o seu criativo é de venda, é de oferta, você precisa entregar para quem? Para quem já te segue, certo? Com objetivo de venda, porque para um público mais aquecido, tá? Criativo de venda, objetivo de venda dentro da campanha, para o público que está mais aquecido, ou seja, público que te segue também, o público mais engajado, certo? E o investimento vai ser de acordo com o quanto você espera vender e o quanto você espera lucrar. Se você tem um produto que tem uma oferta lá que você vai anunciar para o seu público, 10% de desconto, e você espera faturar, sei lá, 1.000 unidades daquele produto que vai trazer um retorno, lucro bruto de R$10.000. Não vale a pena você investir mais do que 5% na campanha. Vale a pena, tá? Você não pode fazer um investimento maior do que 5%, senão você não vai ter garantia desse retorno. E eu estou falando 5% do faturamento, não, já, tá, gente? Porque se você for falar faturamento, aí você diminui mais ainda o seu lucro, diminui mais ainda o seu lucro líquido. Mas estou falando de pegar um percentual de até 5% do lucro bruto para aquela oferta, e não para o seu faturamento, mas para aquela oferta, e fazer ali um investimento nesse sentido. Mas isso tudo precisa ser feito de forma muito, muito responsável, dependendo de cada caso, de cada perfil, de cada público. Por que eu tenho, Silvio, o cuidado gigantesco de trazer informações valorosíssimas de verdade mesmo assim, sobre tráfego pago, mas assim, fazendo uma indicação que tenha muito cuidado. Por quê? Porque é dinheiro na mesa, a gente não pode, é um recurso que não pode ser desperdiçado. Então, não pensa em fazer tráfego, certo? Antes de você ter perfil construído, público engajado, comunicação visual, estática e audiovisual, comunicação textual de qualidade, estratégia de postagem com frequência, pelo menos a frequência mínima, estudar o retorno, os relatórios que a própria rede social te dá sobre o que você está fazendo ali dentro do conteúdo. Está atendendo através das mensagens diretas, né? No caso do Instagram, direct message. No caso do WhatsApp, é o WhatsApp direto. Né? No Facebook também tem o chat, que é o message. No YouTube também tem os comentários. No TikTok eu também não sei como funciona, mas acho que é nos comentários. Então, assim, não sei se tem mensagem direta, deve ter. Mas, assim, é preciso estar todo esse ciclo completo para você, mesmo que ele dure 90 dias, depois que você faz uma inserção profissional de fato no seu perfil, para que dentro desses 90 dias você inicie a ideia de fazer 60 dias em alguns casos mais rápidos, 90 dias nos casos mais cotidianos, para que você inicie nas campanhas de tráfego. Senão, não tem vantagem, não tem, vamos dizer assim,
justificativa para fazer investimento em campanha antes, né? Antes de pensar nesses outros pontos estarem todos colocados. Mas mesmo assim, Silvio, cumprimos aí a nossa proposta de trazer esse conhecimento, né? Isso é que é o mais importante, tá? Porque afinal são ferramentas cruciais, são ferramentas importantíssimas para que você tenha o seu perfil de verdade, de forma profissional, com intenção comercial e gerando negócio para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu empreendimento, tá bom? Silvio, manda, tem dúvidas? O que é que você fala para nós aí? Ô, Nicolau, vamos lá. Eu reputo o tráfego como uma das, se não a mais, uma das mais importantes ações aí no ambiente digital, né? Eu acho que a gente precisa, tudo para no tráfego ali, né? O tráfego ele vai conseguir dar o direcionamento, ele vai te mostrar se você está com o conteúdo certo, se você precisa fazer, como você falou, por mais que a entrega orgânica aconteça, eu acho que você investir nessa parte aí no digital é importante. Claro, investir de uma forma planejada, investir com auxílio de ferramentas e também vendo resultados, né? Mensurando esses resultados, né? Não adianta você investir e colocar... Exatamente. Hoje, e é muito legal porque se você não tem um profissional da área, que seria recomendado, mas você hoje tem ferramentas, tem tutoriais de pessoas idôneas, né, que tem aí um certo destaque no setor que você pode buscar esse conhecimento, né? Você tudo bem, o ambiente eu tentei também, eu já precisei recorrer à ajuda para investir numa determinada página, né? Para estudar, porque é uma forma diferente de você fazer no YouTube. É uma forma de você fazer no Meta, que compreende o Face e o Insta, é diferente também. Então, você tem palavras também, que você pode comprar, palavras-chave, né, que você vai facilitar todo um trabalho. Mas, para mim, eu acho que o tráfego, tudo vai repercutir no tráfego. Então, o tráfego vai te dar o norte do que fazer. E, assim, eu sempre sou a favor. Se você tem condições... e você está estruturado para isso, o tráfego pago é importante. Fazer para a sua empresa, você vai conseguir ter um resultado mais rápido, mas como o Nicolau falou, eu acho abominável uma empresa que compra seguidores, que faz uso disso. Eu acho que esse não é o caminho, né? É um caminho, você vai inflar o ego da pessoa, falar, nossa, eu tenho 100 mil seguidores, mas quantos são engajados com o seu produto? Quantos te dão esse retorno? Então, para você não vai valer de nada, né? Não, é isso aí. Tem que cumprir os requisitos básicos, né, Silvio? E assim, para não dizer que não deixei de falar, a nossa consultoria hoje, ela já tem 4 anos que é especializada nisso. Ela pode ajudar qualquer negócio a ter um patamar de conhecimento nesse sentido, tá? Tanto para terceirização do serviço, caso precise, como também para capacitação dos profissionais que estejam dentro da estrutura de qualquer negócio para tocarem de forma profissional, de forma responsável, com todo o conhecimento que precisa. É preciso. O Silvio falou aí de pontos importantes, que cada rede tem as suas características, algumas são, vamos dizer assim, há interseções de informações em algumas, em outras situações não, mas tem um valor, como o Silvio falou aí, se é possível fazer esse investimento, é uma outra, vamos dizer assim, coloca-se o perfil num outro momento de resultados, quando você amadurece ao ponto de chegar a fazer o tráfego, tá? Muito importante, de verdade. Muito legal, meu amigo. Olha que legal, por mais pessoas como o Sgolon, ele colocou, estou com 54 anos, tem muitas aulas que ainda não consigo entender, mas estou sempre atento. Provavelmente não vou conseguir entender tudo, não vou conseguir repassar tudo, mas não vou conseguir esquecer desse tempo que dediquei a vocês. A maior dificuldade é repassar a quem não tem interesse, que acha que atender o cliente com sabedoria em todos os sentidos, sabendo diferenciar a necessidade, seja pelo financeiro, faixa etária e outros. Olha que legal, né? Ele sabe que esse tempo que ele está aqui com a gente,
é importante, de uma certa forma, ele pode usar ali de um determinado momento, ou até mesmo numa argumentação de vendas, ele conversando, é sempre bom um profissional estar atento, né, ao que acontece ao seu redor, né, nesse setor, e principalmente no digital, né, que está crescendo cada dia mais, isso é muito legal. Então, Esgolon, você é um exemplo muito legal, viu, ter você na audiência qualificada aqui. Muito legal mesmo, parabéns, obrigado, parabéns por investir seu tempo nisso. E assim, como sempre falo aqui para toda a nossa audiência, estamos à disposição, @ONN Consultoria. Se quiser mandar todas as suas dúvidas, meu amigo, a gente vai ter uma satisfação enorme de fazer um conteúdo exclusivo aí, e respondendo de forma direta, certo? É só uma questão de alinhar o tempo, mas não demora não, tá? Manda as dúvidas que você tiver. São dúvidas muito elementares, são dúvidas muito simples, ou dúvidas muito específicas, não interessa, não só para esse nosso colega aqui, mas para todos vocês que assistiram ou estão assistindo esse conteúdo, né, ao vivo, ou estão assistindo o conteúdo gravado, tá? É importante lembrar, Silvio, que o digital hoje, ele é uma vitrine inicial ou complementar do negócio, tá? Mas ele é uma vitrine essencial. E além de vitrine, ele também vai fazer, existem negócios que são 100% digitais, existem negócios que são físicos e digitais, né? Então, ter essa presença digital, mesmo tendo negócio físico, vai te ajudar a ser vitrine, vai te ajudar a ser, vamos dizer assim, a ser fundo de funil ali, que é fechando o negócio também a partir das redes sociais, tá? Basta que para isso tenha essa noção do que é realmente preciso e mais importante, de forma profissional, o intuito comercial para fazer comunicação dentro da comunicação, dentro do marketing digital, dentro das redes sociais. Com as orientações que a gente tem passado aqui, eu tenho certeza que muitos já avançaram e a gente se coloca sempre à disposição. O Silvio sabe, é uma satisfação de verdade, é um propósito meu garantir que eu consiga ajudar o maior número de negócios, o maior número de pessoas possíveis, tirando as suas dúvidas, independente da gente estar fazendo negócio, independente da gente fechar contrato com o cliente ou não tem a ver, tá? A nossa parceria é para ajudar mesmo o setor, a tentativa, né, aqui, muito engajada com essa parceria com o Balcão, que nos dá esse espaço aqui espetacular, maravilhoso, onde eu consigo contar com uma equipe espetacular. Já falo isso desde a primeira vez que assisti Live do Silvio, lá em 2020, o Silvio, um maestro aqui dos nossos podcasts, das nossas lives, conduz sempre excelente. Então, assim, toda essa estrutura é de verdade com o propósito de contribuir para vocês, tá? Eu fico muito grato mesmo. Fala, Silvio. Obrigado, viu, meu amigo? Então, eu queria agradecer demais a todos que estiveram aqui na audiência, a todos que vão assistir, né, vão consumir esse conteúdo que o YouTube proporciona. Então, agradecer demais também a SKF, nossa parceira aqui, sem palavras, mais uma vez, começando o ano com a SKF, com o pé direito. Então, um abraço aos amigos lá, Daniel Leite, ao Ademar, ao Maurício. Então, a gente espera, sinceramente, ter iniciado o ano correspondido às expectativas. Eu já estou ansioso para a nossa live mensal aí com o Nicolau. A gente tem live com o Francisco, a gente tem live com o Cláudio também. São lives fixas aí na grade do Balcão. A gente tem o Alta Performance, então a gente começa aí, dá o pontapé, e aí as lives começarão a partir de março. Muito legal. Nas nossas grades vocês serão avisados. Então, é bom, importante, né, que vocês fiquem ligados nas redes sociais do Balcão Automotivo, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, inclusive a edição, essa live vai estar lá daqui a pouquinho, né, no YouTube, já assim que terminar, que baixem a edição 194 da revista Balcão Automotivo. Nicolau, você quer concluir com mais alguma coisa, meu amigo? Mandar um abraço aqui especial para todo mundo da audiência, né? O Ismael, que eu estou vendo aqui nos comentários também, Edio, o Luiz, o Richard, a todo mundo, velho, que participou. Eu quero não esquecer de falar o nome de ninguém aqui. De verdade, gratidão, tá? Mais uma vez, pelo espaço, pela oportunidade de contribuir, tá bom? Não sei se foi o Silvio, já deixou ali o @ né? ONN Consultoria. Para quem gratidão também, Silvio, para quem precisar, né, e quiser
seguir ou só vir para entrar em contato conosco, para tirar alguma dúvida que fique. Acho que é isso. Vamos trabalhar, tem muita coisa pela frente mesmo. Vamos trazer novidades e espero poder contar sempre com todos vocês. Se você não está assistindo esse vídeo ao vivo, mas chegou ao final também, parabéns, tenho certeza que você fez um excelente investimento do seu tempo. Obrigado por estar conosco nessa audiência maravilhosa, como sempre, até o final. Abraço a todos, até a próxima. Obrigado, meu amigo. Então, forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.